São Dionísio. Inspire-se. Hoje vamos mergulhar na história de São Dionísio, um dos primeiros bispos e mártires da Igreja. Ele foi um homem extraordinário, que pregou o Evangelho com fervor inabalável, enfrentando perseguições e sendo um verdadeiro exemplo de fé e coragem. São Dionísio, mesmo diante das piores adversidades, nunca vacilou em seu amor por Cristo, chegando a ser decapitado por sua fé. Mas o mais impressionante é o milagre que se seguiu à sua morte, e dizem que ele caminhou carregando a própria cabeça. Quer saber como essa história termina? Continue conosco, e descubra como a vida desse santo pode nos inspirar até hoje. No dia 9 de outubro, a Igreja celebra São Dionísio, que entrou para a glória em 258. Apesar de constatarmos a falta de datas fidedignas concernentes àqueles homens apostólicos que, nos primeiros séculos da era cristã, divulgaram a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor, não tinham eles como objetivo eternizar seu nome com feitos gloriosos ou transmitir à posteridade a memória de seus labores. Esses mensageiros da fé utilizavam a palavra como único meio de implantar a fé nos corações, e as próprias perseguições os aconselhavam a manter sua atividade apostólica na solidão do silêncio. Além disso, muitos escritos importantes daquela época, das primícias do cristianismo, foram perdidos diante das intempéries dos tempos. Isso explica a escassez de informações que possuímos sobre São Dionísio, reconhecido por toda a cristandade como um dos mais ilustres apóstolos da causa de Cristo. Contudo, o pouco que existe sobre este preclaro servo de Deus é suficiente para nos formar uma ideia de sua santidade e de suas virtudes extraordinárias. Nos deparamos com o nome de Dionísio no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. No ano de 51, o apóstolo São Paulo chegou a Atenas e foi conduzido à presença do Areópago, o supremo tribunal daquela cidade. Com a franqueza que lhe era característica, o apóstolo expôs a doutrina cristã, e alguns dos ouvintes aderiram à sua mensagem. Um desses ouvintes foi Dionísio, membro do Areópago. Conforme as leis do país, apenas os arcontes, magistrados da mais alta categoria ou cidadãos distintos pela origem ou grandes méritos, eram admitidos no Areópago. Diante disso, devemos reconhecer em Dionísio uma figura de alto valor, seja por ter desempenhado o cargo de arconte, seja por suas qualidades cívicas excepcionais, que lhe garantiram a estima de seus concidadãos. Não concordamos com Astério, que em seu panegírico apresenta Dionísio como presidente do Areópago, pois São Lucas afirma que ele era um simples membro. Da mesma forma, a opinião de Cesário, que sugere que Dionísio seria natural da Trácia, é igualmente inadmissível, pois somente os atenienses podiam pertencer ao Areópago. Portanto, afirmamos que Dionísio era natural de Atenas, em concordância com São João Crisóstomo e São Máximo. São Dionísio, em seus escritos, relata ter feito grandes viagens de estudo, a fim de conhecer os costumes e as leis de outros povos. Assim, quando se encontrava em Heliópolis, no Egito, teve a oportunidade de observar o grande e extraordinário eclipse solar que assombrou o mundo na hora da morte do Salvador. Admirado por esse fenômeno tão incomum, exclamou: de duas uma, ou morreu um Deus ou o mundo está se desmoronando. Devemos supor que, há muito tempo, o Espírito Santo preparava o coração de Dionísio para se abrir ao conhecimento da verdade. São Paulo, ao reconhecer a retidão do caráter de Dionísio, recebeu-o entre os discípulos, conferiu-lhe o sacramento da ordem e nomeou-o bispo da nova comunidade de Atenas. Como bispo, Dionísio desenvolveu um zelo verdadeiramente apostólico para propagar as doutrinas do Evangelho. Em uma viagem a Jerusalém, teve a oportunidade de conhecer São Pedro, São Tiago, São Lucas e outros homens apostólicos. Além disso, teve a ventura de ver a Santa Mãe de Jesus Cristo. A dignidade e a santidade da Santíssima Virgem o extasiaram de tal maneira que teria acreditado estar diante de uma divindade, se pela fé não soubesse que há um só Deus, Jesus Cristo. Os trabalhos apostólicos de Dionísio em Atenas renderam uma grande colheita, o que despertou a indignação dos idólatras, que, cheios de ódio, chegaram ao ponto de decretar a morte do santo bispo pelo fogo. Dionísio, porém, frustrou os planos dos inimigos da fé ao realizar uma viagem a Roma, onde visitou o Papa São Clemente. De Roma, seguiu para a França, estabelecendo-se em Paris, onde construiu uma igreja. Muitos pagãos abandonaram suas superstições tolas e converteram-se ao cristianismo. Dionísio viveu por muitos anos e faleceu com mais de 100 anos de idade.
Contudo, sua idade avançada não impediu que os sacerdotes idólatras o odiassem profundamente. Acusado de crimes contra a religião, Dionísio e alguns companheiros foram levados à presença do juiz Fessênio, que os condenou a torturas cruéis. Vendo, porém, que não conseguiam demovê-los e que continuavam a pregar o nome de Jesus Cristo, ordenou que todos fossem decapitados. A lenda nos conta um fato extraordinário: após ser decapitado, o corpo de Dionísio levantou-se, tomou a cabeça nas mãos e caminhou por 2000 passos até chegar ao Monte Martre, onde mais tarde se construiu uma igreja em sua honra. Os pagãos jogaram os corpos dos mártires no rio Sena, mas uma piedosa mulher chamada Catula mandou retirá-los do rio e deu-lhes uma sepultura honrosa no local onde São Dionísio havia levado sua cabeça. Mais tarde, Santa Genoveva construiu uma nova igreja sobre as ruínas da primeira. São Dionísio é um dos 14 santos auxiliares. Reflexões. Devemos imensa gratidão aos homens apostólicos que selaram a fé com seu sangue para nos tirar das trevas do paganismo. Cumpre-nos orientar nossa vida de acordo com os princípios por eles pregados, conservar o espírito da fé e transmiti-lo às futuras gerações. A nossa santa religião tem um valor inestimável. Ela nos garante a felicidade eterna, dá ordem e paz à sociedade humana, e ensina a todos, superiores e súditos, as leis da justiça, da caridade e da tolerância. Nossa religião defende o trabalho honesto e condena a preguiça, exemplificada no Evangelho pelo servo que, não querendo trabalhar, enterrou o talento. Ela santifica e abençoa o matrimônio e condena o adultério. Mantém os homens na disciplina, obrigando-os ao trabalho, à prática das virtudes e ao combate aos vícios. Valorizemos, pois, nossa religião, que tantos benefícios nos proporciona, e afastemo-nos de pessoas ou de uma imprensa que se propõe a destruir esse dom precioso que o céu nos concedeu. Santos do Martirológio Romano, celebrados hoje, em Paris, a morte de muitos mártires, entre eles o sacerdote Rufino e o diácono Eleutério 117. Na Palestina, a memória do patriarca Abraão. Em Jerusalém, Santo Andrônico e sua esposa, Santa Atanásia século IV. São Dionísio, rogai por nós. Oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, que concedestes a São Dionísio o dom da fé inabalável e da coragem no martírio, dai-nos, por sua intercessão, a graça de sermos firmes em nossa caminhada cristã, proclamando o nome de Jesus Cristo com coragem. Por Cristo nosso Senhor. Amém.